De uma maneira geral, a gente traz como estabelecida a história como algo dado. Raramente a gente pensa a história como algo construído. Algumas pessoas passaram a construir e inventar essa história da música popular brasileira. Vem daí o título do meu artigo, que é Criar um Mundo do Nada. É uma frase do Ari Vasconcelos, que é o tema central do artigo que eu escrevi. Ele realmente era um repórter musical, né? Então ele pegava um tema assim, sabia. E ele começou ironizando muito os baianos, o Pixinguinha. Porque na verdade, em meados do século XX, pouca coisa havia escrita sobre a história da música popular brasileira, até porque ela era muito recente, como fenômeno social, como fenômeno histórico. Então uma geração da qual o Ari Vasconcelos faz parte, passou a se preocupar com esse universo, produzir uma narrativa e uma explicação sobre essa história. Eu chamo essa geração da primeira geração de historiadores da música popular. Todos eles têm origem no jornalismo, na crônica jornalística, e gradativamente eles vão caminhando para a construção de livros, de obras que supõem uma narrativa, uma explicação, personagens, recortes temporais, etc. Nesse processo todo ele encontra imensas dificuldades, e é por isso que ele diz, criar um mundo do nada. Porque para escrever sobre a música popular, para determinar alguns parâmetros historiográficos, em primeiro lugar é preciso recuperar as fontes para poder escrever uma história da música popular. E é o que o Ari Vasconcelos se propõe a fazer. Ele diz que é impossível escrever sobre música popular se não houver as fontes. O primeiro, então, a fonte jornalística, ele vai aos jornais, recupera, faz a referência sobre um determinado artista e, se possível, as entrevistas. A partir disso ele vai construindo então as pequenas trajetórias, e isso vai depender, e que artistas são esses? São os mais variados, são centenas de artistas que ele levanta, por isso que eu disse que tem um caráter quase que enciclopédia, as obras mais importantes dele. A biografia do Pixinguinha tem mais volume de informação e de conteúdo e de referências às fontes do que qualquer outro artista de menor expressão em relação ao Pixinguinha. O Ari é um dos primeiros historiadores, e aí talvez resida também a importância dele em comparação aos outros colegas de geração, é que ele procura estabelecer uma certa periodização. Então não basta apenas colocar a trajetória e a biografia dos artistas populares, mas também colocar no tempo. Falar da velha guarda, falar da época de ouro do rádio, falar do período dos anos pós-guerra, 45, 50, como uma espécie de hiato em que pouco se produziu na música popular, e depois retornar para essa trajetória original dos primeiros artistas do início do século XX, que a Bossa Nova retoma. Ele privilegia nessas pequenas biografias os artistas que ele considera como mais importantes. Então, curiosamente, ele inconscientemente começa a construir aquilo que depois ficou estabelecido para os críticos e analistas da música popular como a linha evolutiva da música popular brasileira.